Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Começa nesse instante aqui pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, quinta-feira, 4 de agosto de 2022. Satisfação em estar com você ao vivo e em cores, mais uma vez aqui, não é? Quinta-feira, a gente caminhando para o fim de semana. Hoje recebendo aqui, pela primeira vez, inclusive, né, o vereador por Cuiabá, nesta nova legislatura, em mais uma legislatura, não é? O caríssimo Francisco Carlos Amorim. Ainda tem o Silveira, né, para completar aí esse nome. Na verdade, é o nome do Chico 2000, que está aqui, ó. Você vê aí já nessa tomada aberta. Falar esse Francisco Carlos, ninguém vai entender, ninguém vai saber quem que é esse figurão aí. Mas é o Chico 2000, que mais uma vez não, pela primeira vez está aqui conosco no programa Opinião, com quem a gente vai falar, tem muito assunto, rapaz. Como você viu na chamada ao longo do dia, mesa diretora, cotadíssimo para ser o próximo presidente da Câmara, tem o caso Pacola, tem as propostas, tem as proposituras, emendas, enfim, a atuação dele enquanto vereador. A gente vai falar sobre tudo isso a partir desse instante aqui. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, é você que acompanha ao programa Opinião, rapaz, pela TV Pantanal propriamente, canal 22, e também pela internet no www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito bom ter você de uma forma direta ou indireta, de um jeito ou de outro, aqui pelo canal 22 ou pela internet. Satisfação em ter você. Muito obrigado. Você, como diz o filósofo Lorenberg Alves, é a razão principal do nosso trabalho. Por isso que estamos aqui, noite a noite, ao vivo. E hoje com Chico 2000. Vereador, muito bom recebê-lo pela primeira vez aqui. Obrigado por ter vindo, por ter aceito Rapaz, eu estou na cola desse Chico 2000, não faz horas. E aí eu falei, não, eu vou ter que trazer esse rapaz aqui antes de ele virar presidente da Câmara lá, né? Porque é o que tudo indica, né? Pelo andar da carruagem. Esse é um assunto que a gente vai abordar daqui a pouco. Mas o primeiro assunto que eu quero tocar aqui, ao cumprimentá-lo, é o caso Pacola, rapaz. A CCJ, que está sob sua responsabilidade ali, emitiu agora um parecer, um relatório, na verdade, não é? Eu queria saber agora, os próximos passos, parece que a Comissão de Ética entra em cena, como que vai ser isso de agora em diante, que se eu desse as suas primeiras considerações a respeito desse caso, suas impressões, não é? Dramático caso, uma vida foi ceifada, um colega de vocês esteve envolvido diretamente, que é o Pacola. Mas enfim, boa noite e sobre esse relatório aí. Boa noite, Paulo Coelho, boa noite, Lorenberg. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui. Gostaria de estar por uma razão diferente, mas essa é uma missão que nós temos e que nós precisamos cumpri-la. É difícil eu começar a falar sobre os próximos passos da Comissão de Ética, Paulo, sem eu entrar na base do nosso relatório. E aí nós precisamos começar dizendo que houve a apresentação por parte da vereadora Edna de dois pedidos com relação ao vereador Tenente Coronel Pacola, um pedido de afastamento imediato, de forma monocrática, pelo presidente da Câmara. E um outro pedido, no mesmo conjunto, né, que é a cassação do vereador Pacola. Bom, a Procuradoria da Casa entendeu que, como esse pedido ele não está inserido no Código de Ética, nem no regimento da Câmara, entendeu que o plenário deveria deliberar sobre ele. Esse pedido chegou no plenário, o vereador
Sargento Vidal, sabiamente, fez uma questão de ordem e pediu ao presidente que, antes que o plenário apreciasse esse primeiro pedido, que era de afastamento sumário do vereador Pacola, que esse pedido fosse encaminhado à CCJ para que a CCJ falasse sobre a legalidade. Isso se deu na última sessão ordinária, antes do recesso. O plenário deliberou nesse sentido, aceitando o pedido do vereador Sargento Vidal, e esse processo foi encaminhado à CCJ. E nós, imediatamente, começamos o nosso trabalho fazendo um estudo profundo, em razão de ser um tema triste e que eu, no 5º mandato na Câmara, não havia passado por isso ainda, né? Ao fazermos esse estudo profundo, nós constatamos que esse primeiro pedido da vereadora Edna não procedia, em razão de que uma decisão monocrática por parte do presidente não cabe, em razão de que a competência regimental do presidente da Câmara não é essa. Esse item não está inserido na competência do presidente da Câmara. Até as comissões, no caso. Sim, competência muito bem estabelecida no artigo 16 da Lei Orgânica do Município. Então, não cabe ao presidente decidir de forma monocrática. Fomos para a segunda linha, apreciação do plenário. Se cabia ao plenário apreciar esse tema. Direto. Também concluímos que não cabe ao plenário deliberar esse tema de afastamento, em razão de que não estaria sendo dado ao vereador a ampla defesa, o direito ao contraditório. E isso está vastamente estabelecido nos mais diversos julgados, inclusive julgados de ocorrência de afastamento de vereador aqui no estado do Mato Grosso, onde é terminantemente proibido afastar o vereador da sua função sem que tenha sido dado a ele o direito ao contraditório. A partir do momento que você dá o direito ao contraditório, ele apresenta sua defesa, suas alegações, a partir daí a Comissão de Ética se posiciona e encaminha esse relatório para o plenário para que o plenário aprecie. Eu vou citar um exemplo aqui da ex-deputada federal Flor de Lis, que as investigações concluíram que ela estava envolvida no assassinato do esposo, né? E ela continuou na Câmara, não foi afastada da Câmara, tendo sido cassada ao final do trabalho da Comissão de Ética, que entendeu, sim, quebra de decoro, e aí o plenário se posicionou pela cassação. Então, somente nesse momento é que ela deixou a condição de deputada federal. Só que lá ela... Bom, houve uma investigação, né? Eu ia fazer uma ponderação aqui, mas houve investigação e baseado nessa investigação que o plenário acabou decidindo o destino da Flor de Lis. Professor Lorenberg. Vereador, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui, esperamos que essa primeira vez possa ser a primeira de muitas que virão. Isso, tomara. Vereador, o nosso telespectador que acompanhou cuidadosamente
a resposta que o senhor acabou de nos dar, ele pode concluir que o pedido da vereadora Edna teve um procedimento equivocado. Ao invés de mandar diretamente para a mesa diretora, para que o presidente tomasse uma decisão, ao invés disso, mandasse para a comissão de ética. É essa questão que o nosso amigo telespectador provavelmente esteja fazendo. É esse mesmo o procedimento? Essa é a primeira questão. A segunda questão, vereador, o senhor trouxe aqui um exemplo muito claro que todo mundo conhece, que foi a cassação do mandato da deputada federal Flor de Lis. O senhor falou, ela foi cassada. Isso significa dizer que dificilmente, se nós levarmos em consideração esse exemplo que o senhor acabou de nos dar, o senhor está dizendo, o nosso amigo telespectador certamente está pensando, falou, então dificilmente o vereador Pacola escapará de uma cassação depois da apreciação, depois da defesa dele na comissão de ética e a aprovação do plenário. É isso, vereador. Bom, primeiro eu quero dizer a você, Lorenberg, que é um prazer realmente estar aqui e esperamos que essa seja a primeira de algumas outras vezes. Depende de Vossa Excelência. Muito obrigado. Basta não me enrolar mais e vir logo quando chamar. Tá bom, Paulo, eu agradeço. Veja só, a vereadora Edna, talvez no anseio de que providências fossem tomadas, ela fez o encaminhamento correto. Ela encaminhou o pedido para o presidente e quem encaminha para a comissão de ética é a mesa diretora, através do presidente. No entanto, ela cometeu um equívoco e nós estendemos a análise do pedido dela, considerando o parecer da Procuradoria da Casa, nós fomos para o segundo pedido, né, que seria para a segunda intenção, que seria a apreciação do plenário. Ela cometeu um equívoco quanto a esse pedido de afastamento cautelar do vereador, porque ela precisava embasar juridicamente o pedido. O pedido de cassação, ela embasou com relação ao Código de Ética, à Lei Orgânica, ao Decreto-Lei 201/67, enfim, esse ela embasou. O pedido de afastamento cautelar do vereador, ela não embasou, exatamente porque ela não tinha base legal para esse pedido. Então aí, esse foi o equívoco da vereadora Edna. Mesmo tendo encaminhado, pedido que o presidente levasse ao plenário direto, sem passar pela comissão de ética, mesmo assim? Esse foi o erro que a vereadora cometeu. Ela não poderia ter feito esse pedido em razão de que não existe base legal para sustentá-lo. Ou seja, o presidente não poderia atropelar o processo. De jeito mesmo que nenhum. quisesse. Não, o Juca de fizesse, jeito não, nenhum. vamos. E esquece comissão de ética, esquece CCJ, vamos botar para votar logo. Ele não poderia fazer isso. Com 3 dias o vereador estaria de volta. Eu vou dar um exemplo aqui. Paulo. Eu vou citar aqui Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Falta de decoro parlamentar, afastamento das funções legislativas, convocação de suplente, inexistência de legislação, ausência de contraditório e ampla defesa, violação ao direito líquido e certo configurado, segurança concedida. Mas não é só esse, nós temos outros. Não, tem casos, eu sei, de um monte desse mesmo sentido. Nós temos o próprio artigo 5º da Constituição Federal, que é bastante claro quando fala que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório, a ampla defesa, com os meios a ela inerentes. Lorenberg, você com relação à segunda questão, vereador, que eu fiz,
Se nós levarmos em consideração o exemplo que o senhor deu a respeito da ex-deputada federal Flor de Lis, que houve um procedimento correto lá na comissão de ética e levado ao plenário e ela foi cassada. Pode-se dizer o mesmo aqui na Câmara de Vereadores, que o vereador Pacola dificilmente escapará de uma punição? É isso ou não? Lindenberg, eu posso dizer aqui, em hipótese alguma, eu poderia aqui estar antecipando um voto, um posicionamento meu. Mas eu posso dizer aqui aquilo que disse ao vereador Pacola no primeiro encontro nosso após a ocorrência desse fato triste. Porque assim, quando duas pessoas inexperientes, uma puxa o revólver por uma briga, por uma discussão, efetua o disparo e mata a outra, né? Claramente está estabelecido ali um homicídio, né? Neste caso, é diferente. Nós tínhamos, de um lado, um oficial da reserva da polícia acostumado ao enfrentamento, acostumado ao combate, né? Então, e apresentando diversos argumentos em sua defesa. Argumentos esses, Lorenberg, que o vereador Chico 2000 não tinha base de conhecimento para contestá-lo. Mas, por outro lado, nós tínhamos imagens. E aí fica o conflito. Será que é dessa forma? Mas e aquelas imagens? A partir disso, eu disse ao vereador, diga-se de passagem, com quem eu sempre tive uma relação muito boa, sempre nos respeitamos em plenário. A princípio não é meu eleitor na mesa diretora, mas nem por isso deixamos de nos relacionarmos. Eu sempre disse a ele, Pacola, eu vou me posicionar em cima de elementos técnicos. Elementos técnicos. Vamos aguardar a conclusão do inquérito, vamos aguardar o posicionamento do MP, vamos aguardar a conclusão da comissão de ética, a partir daí eu estarei me posicionando. Então, mas é uma situação extremamente delicada, que eu não gostaria de estar vivendo, e muito séria. Ok. Eu penso assim, eu tenho que intervalo comercial, eu só quero deixar um breve, né, bem comentário assim, um sentimento do que está acontecendo aí. Bom, o que a Edna tem se manifestado, ela tem ido muito pelo clamor popular. E esse clamor popular tem sim, na minha avaliação, que fazer parte do cotidiano dos vereadores que vão apreciar isso cedo ou tarde de forma coletiva. Eles vão ter que se basear no fator técnico, eu concordo que tem que ter o devido processo legal e tudo, e o direito de defesa do vereador, ele tem que ser garantido. Agora, nós não podemos relativizar que uma vida foi ceifada, e isso é o que é de mais grave em tudo isso que nós estamos conversando aqui agora. O que eu não acho justo é a Edna querer atropelar o processo também. Eu acho que aí é ir para a plateia também. Agora, avaliando tudo direitinho, tal como fez a Câmara lá, não é, na cassação da Flor de Lis, apreciou, esperou os levantamentos técnicos de investigação e tudo, depois apurou-se e chegou lá, foi para a guilhotina. Se isso acontecer, se for esse o entendimento lá, vai ter que esperar o que vai falar o Pacola lá na comissão de ética, o que vai dizer ele, ou o advogado dele, quem quer que seja. Tem que esperar o cara se defender, não é? Sumariamente aí também não, já que o devido processo legal prevê que haja, e está na Constituição, como disse aqui o Chico 2000, tem que ser respeitado. Depois disso, mas não esqueçamos que
não é só porque ano que vem, daqui 2 anos tem eleição, não, que a sociedade cobra, não. Porque realmente uma vida foi ceifada. É um colega nosso aí do parlamento e tal, enfim. Mas o que aconteceu, aconteceu. Foi uma burrada, foi uma besteira, foi uma defesa. Isso vai ser apurado lá, isso vai ser concluído. Mas não pode se ignorar isso, não. Eu acho enfim, eu acho que o devido processo legal tem que ser respeitado, mas que não esqueçamos disso que aconteceu aí, que tem uma família em luto e que, infelizmente, envolveu aí um parlamentar e agora a Câmara vai ter que se posicionar cedo ou tarde de forma definitiva. Vamos falar mais sobre isso? Vamos, sim, senhor, daqui a pouco, após o intervalo comercial, a gente volta no instante só. Olha só, o Opinião está de volta hoje com o Chico 2000, que é o nosso entrevistado aqui. Chico 2000, presidente da Comissão de Constituição e Justiça lá da Câmara, vereador do PL, que mais? Está no 5º mandato, ou seja, basicamente aí caminhando para os 20 anos de parlamento. E pela primeira vez vem aqui no Opinião. A gente está falando desse caso Pacola, mas vamos falar também de outras coisas mais. Eleição da mesa, o Chico está aí. Chegou aqui com uma catatal assim de papel assim, isso aqui são meus apoiadores. Tem 16 já com o voto dele, 16 no total de 25, né? Já, se mantiver aí, e geralmente se mantém, né? Esse combinado aí na eleição que acontece em breve, ele será o novo presidente da Câmara. Mas antes, olha só, www.gazetadigital.com.br. Os destaques, a gente fala da pandemia, os números de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Acompanha aí, ó. Rapaz, olha só, contabilizados aí 800.456 casos de pessoas que se recuperaram da doença de acordo com a Secretaria de Saúde. Esse boletim que foi divulgado hoje, que traz esses números aí, que também apontam 822.780 casos já notificados, óbitos 15.175, pessoas que não resistiram aí às complicações, 6.493 pessoas em monitoramento, a taxa de ocupação das UTIs 58,43% e 11% para as enfermarias. Outro destaque aí, ó, do Gazeta Digital, enfim, aquela novela lá de quem seria o candidato da oposição ao governo, a Federação PT, PV e PCdoB bateu o martelo e definiu a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, do PV, como representante do grupo para disputar a eleição ao governo de Mato Grosso. O nome de Márcia era cotado para representar o grupo juntamente com o do senador Carlos Fávaro, do PSD. Contudo, com a desistência do congressista, o grupo fará frente à reeleição do governador Mauro Mendes, do União Brasil, com a primeira-dama da capital. A definição de Márcia Pinheiro como pré-candidata pela federação se deu na tarde desta quinta-feira, dia 4, durante reunião do grupo realizada lá no Hotel De Luca, aqui na capital. Aos presentes, a primeira-dama afirmou que se reuniu com a família antes de tomar a decisão e agradeceu o apoio recebido pelo deputado estadual Valdir Barranco, que é presidente do PT, também o deputado federal Neri Geller, ao vice-prefeito de Cuiabá, o Estopa, e outros membros da federação. Durante seu discurso, a primeira-dama leu uma carta na qual deixa claro o motivo pelo qual ela escolheu disponibilizar seu nome à disputa pela cadeira principal do Palácio Paiaguás. Olha só, na carta, Márcia Pinheiro faz duras críticas à gestão atual do Estado, destacando aí, sobretudo, a situação da fila dos ossinhos, a taxação dos aposentados, a cobrança, então, dos impostos e também uma suposta perseguição aos servidores públicos. Já deu norte aí de como seria a campanha dela, né? Outro destaque aí do Gazeta Digital, o MDB
oficializou apoio à candidatura à reeleição do governador Mauro Mendes, do União Brasil, durante convenção partidária realizada hoje à tarde. Para o Senado, a legenda vai apoiar a candidatura do deputado Neri Geller, deputado federal do PP. Em entrevista à imprensa, o presidente da sigla, o Carlos Bezerra, deputado federal, afirmou que o grupo não irá fazer coligação para o Senado e acrescentou que deixará liberado para que os filiados apoiem outras candidaturas para o cargo. Está aí o Bezerra falando também, tem uma fala que você pode conferir no Gazeta Digital. Um outro destaque aí é que a questão aí ainda sobre o Senado, apesar da sinalização do governador Mauro Mendes, do União Brasil, em cumprir o acordo feito com o presidente nacional do PL, o Valdemar da Costa Neto, ainda em março, esse acordo foi feito em março, pelo menos a conversa ocorreu em março, né? O senador Wellington Fagundes, do PL, ele voltou de Brasília com certa decepção. O Gazeta Digital conversou com várias lideranças presentes no encontro em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro, do PL, na quarta-feira, dia 3. Todas essas lideranças disseram que Fagundes deixou o evento insatisfeito. A expectativa do senador Fagundes, que organizou o encontro com a presença de várias lideranças do agro, prefeitos, pré-candidatos, enfim, era de que Mauro Mendes anunciasse que ele, Wellington, seria o seu candidato oficial ao Senado, pondo fim aí, de uma vez, na ideia de palanque aberto para o cargo. Entretanto, Mauro Mendes, além de não ter citado o nome de Wellington Fagundes no encontro, fez juras de amor apenas para o presidente Bolsonaro. Abre aspas. O Wellington planejou o encontro para selar esta tão sonhada aliança, porém, não ocorreu. Era visível a decepção na cara dele, fecha aspas, disse o pré-candidato do PL, que conversou com o Gazeta Digital sob condição de anonimato. Disse aí um pré-candidato, né? Quem falou isso aí foi uma pessoa que não quis se identificar. Lorenberg, assim, eu acho que para surpresa de ninguém, né, que o Mauro ia falar lá, meu candidato é o Wellington Fagundes, fique bem claro, acabe com essa conversa fiada aí, é o Wellington em ponto final. Eu jamais esperei que ele fosse falar isso. O Wellington tinha essa esperançazinha lá e tal, porque ele fez todo o movimento ali para que isso acontecesse. Não aconteceu. Queria que desse uma pincelada rápida sobre isso e uma outra, também breve, sobre essa definição aí da Márcia Pinheiro como candidato da oposição. Tá, vamos começar pelo Wellington. Pelo Wellington, né? Veja, o Wellington está fazendo a pressão, como todos os apoiadores do próprio Wellington estão fazendo a pressão. Aliás, a sua nora também faz a pressão sobre o governador. Janaína Riva. A Janaína Riva. Todos eles fazem a pressão para ter o apoio do governador do estado. Mas ele, como sempre fez isso, é a prática cotidiana do próprio governador, sempre empurrar para frente uma decisão que ele já tomou há muito tempo. Todos nós sabemos que ele já tomou essa decisão há muito tempo. Só falta expressá-la, materializá-la. E ele está dando um tempo ao tempo. Pode ser que seja amanhã, porque amanhã tem a convenção do União Brasil. Com relação à candidatura da dona Márcia, eu particularmente considero que é uma jogada muito arriscada. Até porque ela não seria a candidatura ideal para disputar o governo do estado, uma vez que o governador do estado, Mauro Mendes, tem um favoritismo muito grande e muito forte. Dificilmente nós teríamos uma candidatura com a Márcia Pinheiro para destronar o atual inquilino do Palácio Paraguaçu. Muito difícil. E tem um outro problema. Veja, o universo de eleitores cuiabanos são 428.300
350 eleitores. O universo de eleitores de Vargem Grande são um pouco mais de 170 mil eleitores. Imaginemos que o seu marido, o prefeito, tem grande possibilidade de atrair esses eleitores, mas a transferência de voto é muito difícil. O eleito para o Palácio Alencastre foi o seu marido, não a esposa. E a transferência desse voto não dá de forma automática e rápida. Não se dá. Okay. Mas, Lorenberg, rapaz, assim, eu concordo e discordo de muita coisa que você falou aí, rapaz, mas eu sei que a transferência de voto nos dias atuais é cada vez mais difícil. Concordo. Mas não podemos ignorar o trabalho que a Márcia Pinheiro tem aqui no social de Cuiabá. Eu não tenho aqui procuração para defender ou criticar quem quer que seja, mas a gente tem que ser sincero. A coordenação do trabalho que é feito na parte social aqui de Cuiabá tem as digitais ali da Márcia Pinheiro. Ela tem uma empatia. Aí tem o fator transferência, que é o terceiro ainda que eu colocaria aí, que também não boto muita fé, porque esse negócio de transferir voto nunca teve significativo efeito, mas o que eu diria que, também concordo que é um pouco arriscado, eu se eu fosse ela sairia na suplência, como foi colocado aqui ontem, né? Mas não devemos subestimar esse, se oficializado, projeto da Márcia Pinheiro lá. E também acho que o Manuel forçou a barra muito nessa questão aí da candidatura própria, não por ser própria, mas por colocar a mulher nesse rabo de foguete aí, que eu acho muito complicado, né? Evidente, concordo também que o Mauro Mendes tem uma gestão boa, tem esses problemas aqui na parte social, a questão dos servidores públicos, mas todo mundo tem problemas. Se você olhar no macro, ele apresentou bons resultados, inclusive, e tanto que tem as avaliações aí que estão sendo medidas em pesquisas que têm apontado uma boa gestão dele, mas que a Márcia Pinheiro deve ser minimizada ou menosprezada no sentido de uma concorrente, acho que não. A gente tem que entender porque a Cuiabania é forte, também não sei quantificar. Mas eu não menosprezei a dona Márcia, não. Que foi. Eu só falei que ela não é um páreo ideal nesse momento para disputar o governo. Também não disse que você falou, não. Estou dizendo só que no contexto da análise a gente não pode deixar de considerar, vamos tirar o menosprezar, deixar de considerar como um nome que venha a ser forte, dar o que falar, fazer um efeito nessa campanha aí, que é o da Márcia Pinheiro, devido a isso tudo que eu falei aqui e outras coisas mais, né, que os números vão mostrar adiante aí. E também acho que o Emanuel forçou demais, porque é aquele negócio que ele falou aqui, ele teve aqui na semana que passou, foi essa semana, não sei. Foi essa semana. Ele falou que não sou a favor da chapa Camarão e não vai dar WO. Tudo bem. Segunda-feira que ele teve aqui. Ele teve aqui, né? Então, ele falou isso de fato, mas isso não quer dizer que tem que ser a qualquer preço. Tem que ser uma coisa costurada. Teve um tempo todo para costurar isso. Ele não conseguiu, não quis colocar o nome. E seria um grande adversário, inclusive, para o Mauro Mendes. Não colocou e agora tentou Estopa, agora tenta Márcia, emplaca a Márcia, e as coisas têm que ser mais organizadas. Esta é a minha opinião. Evidente que a opinião principal aqui é do caríssimo Lorenberg Alves. Vou botar o Chico 2000 numa saia justíssima aqui, não é? É do PL, não é? É amigo do Emanuel, amigo da Márcia, PL que é do Mauro que está com o Bolsonaro. E Márcia deve ter apoio do Lula. E aí, rapaz, como é que vai ser isso aí? Bom, na verdade, a minha relação com o prefeito Emanuel Pinheiro, com a dona Márcia Pinheiro, ela é uma relação de amizade, é uma relação de fidelidade. No entanto, eu sou de um partido o qual eu devo obedecer regras, né? O partido entendeu que deva fechar o seu apoio com o governador Mauro Mendes, presidente Jair Bolsonaro, e não seria eu, como presidente do diretório municipal,
que me posicionaria de forma contrária, de forma rebelde quanto a essas decisões que vieram de Brasília. Mas você não acha que Nenel pode não gostar disso, né? Falar, pô, eu quero que você apoie... Ô, Chico, eu quero que você apoie minha mulher aí, rapaz, porque... E... Por que eu tô perguntando isso? Eu não queria ser mais direto, mas vou ser mais direto, assim. O Manuel tá te apoiando lá no projeto da mesa. Você acha que isso não pode minar lá? Não, uma coisa é uma coisa, eu sei que é, mas aí... É outra coisa. Por isso que eu perguntei. Paulo, na verdade é assim, eu sempre procurei dar maior sustentação na gestão Emanuel Pinheiro. E com relação a isso, nunca houve interferência contrária por parte do partido, né? Então, acho que nós precisamos saber separar essas coisas e, enquanto presidente do Diretório Municipal do PL, não seria justo eu me posicionar de forma diferente das determinações partidárias. Ok. Lorenberg, eu queria uma curta para este bloco ainda, porque a gente... O Caroline me pôs 55 manchetes aqui do Gazeta Digital, a gente agarrou na conversa aqui, eu tenho que encerrar o bloco daqui a pouquinho. Tem uma curtinha aí. Então vamos para o próximo bloco. O Lorenberg gosta daquelas alfinetadas bem... Então, eu quero ir para o intervalo comercial, mas no próximo bloco a gente vai falar de outras coisas mais, tem as propostas. Tem o que o Chico 2000 tem feito como parlamentar, tem emendas, tem CRAs... Tem o que mais? Tem um monte de coisa aí que a gente vai falar aqui. Tem mais caso Pacola e tem a mesa diretora propriamente, a qual ele deve assumir aí, se for tudo certinho conforme a contabilidade dele, 16 votos já até agora. Ele disse que quer 25, ele quer todo mundo. Daqui a pouco, após o intervalo comercial, um instante só. Cá estamos de volta, programa Opinião ao vivo com o Chico 2000 hoje. Vamos já para o Lorenberg Alves fazer aí a sua pergunta para abrir este bloco. Vereador, tem uma matéria aqui no site Mídia Jur, do dia 7 de junho deste ano, que diz o seguinte: com a eleição do senhor à mesa diretora, a presidente da casa, o senhor teria o cuidado de construir uma nova sede do Parlamento Cuiabano. E aí vem a minha pergunta. Esta matéria, essa notícia, procede? E se essa notícia procede, vereador, onde seria a construção dessa nova sede? E qual é o custo dessa nova sede? De onde virá o dinheiro para construir essa nova sede? E qual é o prazo que o senhor prevê da construção dessa nova sede? Bom, veja só, em parte essa matéria procede. Quanto à intenção, na verdade, a Câmara Municipal de Cuiabá é um prédio muito grande, porém desordenado. Um prédio com custo de manutenção elevado, onde não tem todo o seu espaço utilizado. O que se idealiza para a Câmara é um prédio mais compacto. Para você ter uma ideia, nós gastamos mensalmente de energia na Câmara algo em torno de R$40 mil de energia. Por quê? Porque cada sala tem 2, 3 ar-condicionados, são salas grandes, é um prédio subutilizado, de uma acessibilidade difícil, né? Em razão disso, o custo de manutenção desse prédio ele é muito caro, muito alto. A Câmara tem dinheiro para construir uma sede? Não. O ideal, Lorenberg, é que nós tivéssemos um centro político administrativo municipal. Esse é o ideal. Numa área em que a prefeitura fosse para lá, a grande maioria das suas secretarias também fossem para lá e a Câmara iria para um anexo desse. Esse é o ideal. Hoje nós temos esse projeto. Eu tenho uma conversa já com o senador Wellington,
uma tentativa de viabilizar recurso para essa construção. Temos uma conversa com o prefeito para que viabilize a área, né? Então é assim, hoje nós temos conversas nesse sentido, precisamos ter essa área definida para que nós possamos fazer o projeto de acordo com aquilo que nós imaginamos e a partir daí, de posse de um custo levantado, buscar recursos junto ao governo federal. É um projeto a longo prazo, aonde eu quero pelo menos deixar lançada essa pedra para que outros presidentes possam levar adiante. O senhor não sabe valores aproximados e nem localização? Não, eu sei da necessidade em razão da subutilização do prédio atual e mesmo as salas fechadas precisam de manutenção. São salas, algumas salas grandes, as quais é muito espaço para pouco servidor, mas você precisa ter ar-condicionado para refrigerar todo o ambiente. Então é assim, é um prédio hoje caro para o município, caro para a Câmara. Mas, vereador, e uma região da cidade, qual é a região melhor para a construção do prédio da Câmara? Eu gostaria que fosse um centro político do município, igual existe o centro político administrativo do Estado, que houvesse um para o município. Assim, bem próximo do que é Várzea Grande. No entanto, Várzea Grande ainda tem algumas secretarias espalhadas aí na própria Avenida da FEB, é assistência social, né? Mas eu vejo que é uma área que ainda caberia, seria aqui para o lado do Despraiado, Ribeirão do Lipa, ali com acesso bom pela Miguel Sutil e outras ligações que estão sendo feitas. Acho que ali ainda tem espaço. A prefeitura tem uma área ali, não? Tem. Vereador, vou correr aqui, nós vamos correr nas perguntas e nas respostas. Eu gosto de correr. Eu não corro mais porque qualquer pique que eu dou, começa o coração a sair da boca aqui. Tem que fazer exercício, não tem que fazer mais caminhada, né, Lorimberto? Muita caminhada. Parei de caminhar, parei de fazer A caminhada é o melhor Isso, instrumento. verdade. Dou um pique daqui a ali, 5 metros de língua para fora. Ô, Chico, 16 votos, é isso mesmo com o seu? Já está contabilizado? Sim, hoje nós temos 16, o apoio de 15 vereadores, mais o meu voto, somos 16, né? A eleição está prevista para o dia 25 de agosto, mas nós pretendemos chegar aos 25. Nós queremos presidir a casa para os 25 vereadores. Uma unidade. Buscar unidade onde as decisões também elas serão de forma coletiva, até porque o interesse é fazer com que a Câmara seja cada vez maior. E para que ela efetivamente seja cada vez maior, é necessário que haja uma comunhão de ideias, né? A Câmara já teve alguns pseudônimos horríveis. Cara dos Horrores, Cara dos Artistas. Agora, com a gestão do Emanuel Pinheiro como prefeito, e depois que passaram por lá Misael Galvão, agora teve antes o menino lá, o filho do Justino, o Justino, agora o Juca, e agora, pelo que está dizendo aqui, os números e a tendência é que o Chico 2000 será o próximo presidente da Câmara. O que fazer para tirar esses... Agora fala-se muito de um puxadinho do Alencastro, não é? Porque ali tudo, até pelo prefeito ter grande, esmagadora maioria, se vota tudo, ou se blinda, por exemplo, uma CPI, o que aconteceu já ali dentro ali. Como que vai ser, se o eleito Chico for presidente, a sua conduta nesse sentido aí, porque a oposição, muitas vezes mais barulhenta do que outra coisa, né, de que proativa, ela alega isso, agora dizendo que é um puxadinho de lá, não é? E como as coisas não acontecem, por exemplo, as CPIs não são instaladas, as investigações não correm como
se esperava? Como que vai ser se você conduzir a mesa? Veja só, Paulo, primeiro precisa imperar o respeito entre os dois poderes, o poder executivo e o poder legislativo. Eu, na condição de presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, você pode ter certeza, e o prefeito sabe disso, que nós vamos defender sempre essa independência. Sempre essa independência. A oposição, ela é extremamente necessária. A oposição, ela é importante, inclusive para o próprio executivo, né? No entanto, nós entendemos que uma oposição consciente, uma oposição fundada em dados técnicos, em dados reais, não uma oposição folclórica que faz do seu discurso um encaminhamento eleitoral, né? Isso aí não é justo. Eu entendo que a eleição, você é eleito para você trabalhar para o povo, para você defender o seu mandato e encaminhá-lo em benefício da cidade. E política eleitoral você faz no período eleitoral. E a partir do momento que você fez um trabalho sério, um trabalho decente, um trabalho de resultado, é natural que o resultado positivo eleitoral ele acontece. Olha só, eu quero, antes de passar por ele aqui, eu dar uma pinceladinha aqui em algumas... Eu tenho que falar da atuação parlamentar do Chico 2000 também, porque senão as pessoas falam, poxa, queria saber mais o que ele tem feito lá, além de ser governista, né? O que ele tem feito diretamente para a população, né? Eu anotei algumas coisas aqui, a gente não vai poder abordar tudo, né, vereador, mas assim, algumas coisas que eu achei importantíssimas, não é? Rapaz, daquela parada segura, que é onde os ônibus do transporte coletivo devem parar em lugares seguros para que as mulheres possam descer, não é, à noite, para evitar problemas de violência. Isso eu achei que o Chico tem direta... O projeto é seu? Sim. O projeto dele. A gente já falou sobre isso. Tem mais aqui, ó, um que eu achei que é uma coisa muito rara que eu vejo nos municípios, é o CAPS, para dependentes químicos, não é? Devia ter mais, inclusive, porque hoje isso já é o que incita a violência, é quando se há envolvimento de drogas e álcool e tudo mais, não é? Vamos falar sobre o CAPS, que é projeto já é realidade, inclusive, em Cuiabá. E também sobre parada segura. Depois a gente fala dos outros. Bom, Paulo, eu fui procurado por um casal que tinha uma filha de, acho que 14 anos de idade, dependente. Infelizmente, começa pela dependência, a partir da dependência vai para o tráfico, porque você não tem dinheiro para suprir a sua dependência. Depois do tráfico você vai para a prostituição e no final você vai para o cemitério. Esses são os caminhos. E eu atendi esse casal que me fez esse pedido em razão da necessidade de atendimento à sua filha. Nessa oportunidade, eu fui conhecer o tema. Eu fui conhecer o tema e confesso que eu não conhecia. E me deparei com uma realidade absurda, onde no estado do Mato Grosso você não tinha uma sede própria de um CAPS adolescer para atender o adolescente até os 18 anos de idade. Você não tinha. Você tinha algumas unidades aí hospitalares, mas que não faziam o trabalho que devia fazer. Ali nós começamos a nossa empreita, conseguimos alocar recurso, conseguimos organizar uma área junto ao município e hoje está funcionando o CAPS Adolescer
no bairro São Mateus, que fica no limite entre o São Mateus e o Jardim Europa, e ali foi uma luta de mais ou menos 3 anos para que nós Tem conseguíssemos... equipadinho, ali tem todo estrutura. equipado, com local de descanso para o adolescente masculino, para o adolescente feminino. Acompanhamento psicológico. Acompanhamento psicológico, outros cursos. Uma bela de uma unidade. Multiplica-se, Senhor. E que, diga-se de passagem, a única unidade própria do município no Mato Grosso. E no Centro-Oeste, a segunda. É muito pouco, dada a situação que é hoje. A gente verifica os números aí, isso vai culminar lá com o aumento da violência. Antes de encerrar o programa, fala aí da parada segura aí pra gente. A parada segura, as mulheres, elas saem dos mais diversos horários do trabalho e utilizam-se do transporte coletivo. Transporte coletivo, os pontos de ônibus a partir das 20 horas é um local deserto. E é um local onde o indivíduo mal intencionado, ele fica ali como se estivesse aguardando o ônibus, mas na verdade ele está aguardando alguém descer do ônibus ali para que ele faça o seu assalto, para que ele faça a sua violência. A parada segura, a intenção é exatamente tirar a mulher dessa possibilidade. Então, a partir das 20 horas, o ônibus é obrigado a parar em qualquer local escolhido pela passageira dentro do itinerário. Então, digamos que o ônibus vai pela General Melo, tem um ponto de ônibus e mais na frente tem uma panificadora, tem uma farmácia, ela pode Parar lá na farmácia. Parar na farmácia, onde sempre tem movimento de gente. Uma bem curtinha para encerrar aí da sua parte? Mas muito rapidamente, vereador, em setembro do ano passado, o deputado Eduardo Botelho, na época secretário da Assembleia Legislativa, foi à Câmara de Vereadores e ali ele defendeu de que ações conjuntas, Câmara e Assembleia Legislativa, teve alguma ação conjunta com a Assembleia e qual a importância dela? 40 segundos para responder. Eu estou no 5º mandato e nunca tive a oportunidade de participar de uma ação conjunta igual essa foi proposta pelo deputado Botelho. Deputado Botelho, então assim, o senhor que está aí tentando a reeleição, vi uma pesquisa hoje, que o senhor está muito bem, está liderando ali, está perdendo para a Janaína nessa pesquisa que eu vi aí, perdendo para a Janaína na pesquisa lá que eu vi, intenção de voto. Mas assim, um caso de reeleição, e mesmo que não haja, né, mas pelo jeito, deve haver, o senhor é presidente da Assembleia, isso aqui deve ser presidente da Câmara, é a oportunidade para colocar em prática isso aí que o senhor falou lá atrás, que eu lembro muito bem, que seria ótimo um trabalho sincronizado. Chico 2000, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu queria falar de muito mais coisas aqui, mas o tempo é curto e a gente tem que obedecê-lo. Obrigado por ter vindo. Esse espaço continua sempre a postos para bem informar. Eu quero, Paulo, primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade, pela condição que me proporciona para me realizar o meu trabalho. Agradecer a você, agradecer ao professor Lorenberg e dizer que eu estou à disposição tantas quantas vezes eu for convidado. Opa, mas vai ser muito, rapaz. Ih, você não sabe quanto que eu sou chato. O Chuca do Guaraná que o diga. Eu falei com ele, ele estava lá, não sei aonde. Falei, eu preciso ser aqui, rapaz. Marcamos já, vai vir nos próximos dias aí. O Chico, mesma coisa. A gente está aqui, mas a intenção é bem informar e transformar isso aqui numa ferramenta de bem informar, né, de levar até o nosso telespectador as informações diretamente da fonte. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. O Fábio Sbeggen, presidente do Sindicato dos Comerciantes de Materiais de Construção, ao vivo, amanhã, às 7h30 aqui. Até lá, fica bem, fica com Deus também.